tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E antes de entrar na Onday e na Conecturma, eu acho que eu queria passar um pouquinho da minha história, porque tem muito a ver também de como eu me tornei educador. Acho que eu sempre fui educador, mas eu precisei tirar forças assim de uma outra pessoa para poder falar que eu ia ser educador. Por quê? Porque a minha mãe, ela é professora hoje aposentada, foi uma das melhores professoras do universo, mas sofreu muito sendo professora, né? Ela sempre tinha que ver qual conta que não ia pagar, trabalhava nos finais de semana, à noite, etc. Então, ela sempre se preocupou muito quando a gente falava que eu e a minha irmã íamos para essa área da educação. Ela, de fato, não era a preferência dela. Ela queria, enfim, que a gente fosse para a medicina, para o direito, né, ter empresa. Acabou que virou, na verdade, mas ela se preocupava muito com isso. E meu pai sempre trabalhou com gestão e um pouco falava que a gente tinha que fazer o que a gente quisesse, mas que a gente tinha que pagar as contas no final do mês. Isso também é importante, né? E acabou que o primeiro vestibular que eu fiz foi para educação na UNB, mas já tinha morado nos Estados Unidos porque o meu pai trabalhou lá, e quando eu voltei eu comecei a brincar de dar aula de inglês para a avó, para os vizinhos, para amigos e tal, né? E aí comecei a dar aula de inglês em cursinhos também, e com o pessoal da Universidade de Brasília, eu fui participar como voluntário de uma ação que era num tipo de favela próxima ao centro de Brasília. Eu não sei quem conhece Brasília aqui, eu nasci e fui criado, a maior parte da minha vida eu passei em Brasília, e Brasília esconde muito bem a pobreza e a miséria, né? Então, eu fui entender o que é miséria de verdade bem tarde, eu já tinha, sei lá, 18, 19 anos. E eu não entendia como é que, né, a gente, no final das contas, esses voluntários da UNB iam cuidar de umas crianças que ficavam numa creche comunitária. Eu coloco entre aspas, porque, na verdade, era um lugar assim muito miserável mesmo, e era um depósito de crianças. As mães iam trabalhar como empregadas domésticas num bairro rico do lado e deixavam seus filhos num turno na escola, no outro turno nesse depósito. E aí, as meninas que cuidavam das crianças, que também eram adolescentes, falavam para as crianças, né? Todo mundo com as costinhas coladas na parede. E aí, ou entregavam um brinquedo, ou ligavam a TV, e elas passavam ou a manhã ou a tarde toda com as costas coladas na parede, brincando com o brinquedo ou assistindo a TV. E não podia sair de lá, só se fosse para ir para o banheiro. Foi nesse estado que a gente chegou nesse lugar, e eu, obviamente, comecei a criar laços de afeto com essas crianças, a ponto delas, algumas delas começarem a me chamar de pai, né? E aquilo começou a mexer muito comigo, a ponto de fato, eu começar a me questionar qual era o meu propósito de vida, se eu tinha problema de verdade, né? Porque a gente tem os nossos problemas na nossa vida. Uau, que problema! Aí você chega numa realidade que é muito diferente da sua, e aí você começa a enxergar, de fato, que os seus problemas não são tão grandes assim, né? E aí teve uma atividade em especial que um professor de educação física da UNB foi fazer uma terapia com massagem nas crianças. E aí cada voluntário tinha de ficar com uma criança na frente. E a criança que estava na minha frente era uma menina, devia ter uns 3 anos de idade, ela estava só com um short, e a gente tinha que tocar as crianças e fazer massagem mesmo, e aquela menina ficava lá deitada, né, olhando para mim, e o olhar dela para mim, a forma como ela me olhou naquela hora, ela estava passando pelos olhos que ela nunca tinha recebido tanto amor na vida, né, e que, de fato, aquele era o melhor momento da vida dela. E eu fiquei... Aquilo... Eu não sei por que cargas d'água, porque assim, é um contato entre 2 seres humanos e um falando para o outro, olha, tudo que eu quero é a atenção de uma pessoa só para mim, né? Alguém que de fato me dê atenção. E naquele dia eu cheguei para os meus pais e eu falei, olha, desculpa, mas em primeiro lugar, a minha vida precisa ser dedicada à educação.
né? Não tem como a minha vida não ser dedicada à educação. Em segundo lugar, eu me sinto responsável por fazer alguma coisa que modifique essa realidade, essa desigualdade que a gente vive no nosso país, em alguns outros também, mas nós somos o 10º país ainda mais desigual no mundo todo, né? Eu me sinto responsável. Eu acho que a resposta para isso é educação pública de qualidade para todas as pessoas. E, aliás, educação é a única resposta para todos os nossos problemas, né? Então, se a gente for pensar em corrupção, saúde, violência, trânsito, todos os nossos maiores problemas, a raiz de todos os nossos grandes problemas é a falta de educação de qualidade para todas as pessoas, para todas as crianças. Enquanto a gente não resolver isso, a gente vai continuar tendo os políticos que a gente tem, a gente vai continuar tendo os problemas que a gente tem, a gente vai continuar na mesma. A gente não vai ser um país sério de verdade enquanto a gente não priorizar de verdade a educação, né? E passei a me dedicar bastante, então, para a educação desde aí. Continuei dando aula de inglês, criei um centro de línguas e informática com 21 anos de idade, depois comecei a fazer um mestrado na UNB em educação, porque não me formei em educação, me formei em comunicação social. Depois fui para fora para fazer um mestrado e doutorado, e quando eu voltei, eu trabalhei primeiro no eFuturo como pesquisador e coordenador, depois eu fui subsecretário de Educação do Rio de Janeiro, com a Cláudia Costin, e lá também fui para todas as favelas, passei por aquelas coisas de deitar no chão da escola porque está tendo briga entre traficantes, via os alunos soldados, né, os nossos alunos de 12, 13 anos de idade lá nos caminhos para as escolas, que em alguns lugares a gente tem que negociar para chegar até lá. Enfim, foi um mundo de aprendizagem também. E por conta de um projeto que a gente fez lá no Rio de Janeiro, que a gente criou, juntamos todas as alfabetizadoras, quer dizer, as que conseguiam melhores resultados, e a gente perguntou, como é que nós conseguimos transformar a experiência de sala de aula a partir do que as crianças mais gostam? O que as crianças mais gostam, né? Elas gostam de artes, elas gostam de brincar, elas gostam de história, elas gostam de pensar que elas são os personagens, elas gostam de criar, de projetos, elas gostam de colaborar, né? Como é que a gente traz a história, o storytelling, a contação de história, o lúdico, os jogos e até as tecnologias também para uma forma nova, uma metodologia nova de aprender? E aí a gente criou um projeto lá no Rio. Ele foi extremamente bem aceito pelas professoras e pelos alunos. A gente conseguiu subir de 81% para 90% a porcentagem de alunos que conseguiam chegar ao nível 4 de alfabetização, e por conta desse sucesso, a gente decidiu continuar, depois da minha saída do governo, para criar a OND. A OND significa Coruja em Tupi-Guarani, e a gente resolveu colocar esse nome mesmo em Tupi-Guarani, para falar que a gente se orgulha e que a gente quer quer criar um tipo de educação que seja de alma brasileira, né? Então, o nosso problema que a gente tenta atacar é justamente esse. O problema da educação ele começa desde muito cedo. Mais de 5 milhões de crianças de até 8 anos de idade não aprendem o que elas deveriam ter aprendido na escola. Isso significa que elas não vão aprender nem no 5º ano, nem no 9º ano, nem no ensino médio, e não resolve reformar o ensino médio se a gente não resolver esse problema aqui, né? Não adianta, as crianças não vão aprender. Se elas não sabem interpretar um texto, como é que elas vão aprender o resto? Não vão. Esse problema aí, ele só cresce, ele vai crescendo, e essas crianças aí não vão ter boas oportunidades nas suas vidas, né? Por que a gente acha que isso acontece? A formação e a metodologia de sala de aula não incorporam as novidades tecnológicas e não incorporam os avanços científicos também. Hoje a gente já sabe muito mais, por exemplo, sobre como o cérebro aprende, mas isso tem entrado muito devagar nos materiais didáticos, nas metodologias e nas formações dos professores. E aí a nossa resposta para isso é a Conecturma. A gente criou uma metodologia que é transmídia, a gente criou uma história com personagens, a gente vai contando essa história com os personagens por meio dos livros didáticos, uma plataforma digital, gamificada, adaptativa, músicas e videoclipes, fantoches,
E aí a gente juntou vários elementos diferentes, combinou esses elementos para, a partir dessa história, com os personagens, a gente vai ensinando às crianças língua portuguesa, matemática e as competências para a vida. A nossa promessa, e a gente tem cumprido essa promessa em todos os lugares onde a gente está, é de melhorar em 30% o que as crianças aprendem. Então, as notas delas, o que elas aprendem, elas precisam aprender 30% a mais, inclusive nas avaliações oficiais. A gente tem professores em 6 estados já utilizando a Conecturma. Em alguns lugares nós doamos tudo, doamos os materiais, fazemos a formação dos professores. Em outros lugares as redes compram a Conecturma e nós vamos lá implementar. A gente está num município chamado Lagoa de Pedra, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que é extremamente pobre, e a gente teve de fazer doações, a gente buscou com as pessoas, né, quem poderia doar computadores, headphones, caixas de som, projetores, e aí com as doações das pessoas, porque as escolas de lá não tinham nada mesmo, não tinham como usar. E com as doações a gente faz com que seja possível, em lugares de extrema pobreza, a gente implementar. Porque o kit mínimo que a gente precisa é um computador, um projetor e uma caixa de som. E, às vezes, ONGs também, que estão em alguns lugares já fazendo trabalho com crianças das favelas, pedem para a gente fazer doação de material, e a gente faz doação de materiais e formação de computadores também. Quando a gente faz a venda para a sustentabilidade da empresa, a gente cobra R$ 250 por aluno para o livro de português, livro de matemática, livro de literatura, as plataformas online e offline, fantoches e jogos, isso por ano, né? Um valor por ano. Para tudo isso, a gente faz venda tanto para redes públicas quanto para redes privadas, e a gente tem esses free trials e esses pilotos. Nos lugares que são muito pobres e que não conseguem pagar, a gente faz doações e faz a formação gratuitamente. O mercado total de crianças, né, o total de crianças de 3 a 11 anos, a gente tem 21 milhões de crianças para atender no Brasil, e a gente quer chegar a 180 mil alunos em 3 anos. Hoje nós estamos em 9 mil alunos. A gente queria chegar no final do ano com 20 mil alunos. As nossas metas são super agressivas, e qualquer ajuda que a gente puder ter de vocês, sendo com doações de materiais, se vocês conhecerem ONGs que já fazem trabalhos com reforço escolar, contraturno, que precisam de materiais, de metodologias, ou redes educacionais, públicas, privadas, que queiram conhecer o nosso material, a gente trabalha muito em colaboração, e os professores que usam a Conecturma hoje, eles não só ajudam a melhorar o material, em todos os sentidos, mas eles também nos ajudam, nos apresentando a outras redes públicas e privadas. Então, os nossos maiores vendedores e que colocam a Conecturma para frente são os professores que hoje já trabalham com a nossa metodologia, né? Então é isso, a gente acredita que, de fato, a gente tem a possibilidade de fazer uma revolução se a gente resolver a questão da falta de aprendizagem para as crianças logo no primeiro ciclo de escolarização. Essa, para a gente, pode ser uma revolução. Essa é uma oportunidade de investimento para a geração de impacto social, e, na nossa concepção, não existe nada mais importante do que isso. Eu quero agradecer a Isabela, a Luísa e a vocês pela atenção e pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.